As diferenças entre a fenda labial e a fenda palatal. Eu sou o Dov Goldenberg, cirurgião plástico e cirurgião crânio-maxilofacial, e me dedico de forma especializada ao tratamento da cirurgia plástica na faixa etária pediátrica. Fissuras ou fendas labiais, palatais e lábio-palatais representam um conjunto de anormalidades congênitas que decorrem de um problema em um processo que determina, de uma forma global, a formação da face. Quando o bebê está em formação, os tecidos estão em constante movimentação e é assim que nós formamos as nossas estruturas da região da face. O movimento dessas estruturas ocorre de uma forma bem resumida, como se as porções laterais da face se direcionassem ao meio e as porções centrais descessem de cima para baixo. Com isso, ocorre a formação do nariz, dos lábios e das estruturas internas da face. Existe uma diversa gama de causas que podem atrapalhar este movimento de tecidos. E esse movimento de tecido, impedido de ocorrer no tempo adequado, pode se encerrar antes da hora. Então, se os tecidos estão se movimentando e param de se movimentar, acaba existindo uma falha, porque não houve o encontro de um lado com o outro ou dos lados com a região central. De uma maneira bem resumida, é isso que explica a formação das fendas labiais e do palato, que podem então acontecer de um lado apenas ou dos dois lados, podem acometer apenas o lábio, podem acometer apenas o palato ou podem correr desde a região do lábio até o palato mais posterior, na parte mais de trás do palato. As fendas exclusivas do palato tendem a ser mais na linha média, no meio, enquanto as fendas do lábio e lábio-palatais, elas são mais laterais. Fatores nutricionais, algumas infecções que podem acontecer durante o período gestacional, uso de medicamentos e uma série de outras causas podem atrapalhar o movimento desses tecidos, fazendo com que então exista uma falha de união, e essa falha de união vai determinar o aspecto clínico das fendas labiais e palatais. Então, fenda de lábio, fenda de palato e lábio e palato conjuntamente fazem parte, vamos dizer assim, de um espectro de alterações de caráter congênito, ou seja, que já estão presentes ao nascimento, que ocorreram em algum momento durante a formação da criança no período intrauterino. Elas podem ser maiores ou menores, mais amplas ou menos amplas, dependendo do momento em que isso aconteceu e da complexidade de problemas que ocorreram durante esse período. O que é importante dessa história toda é saber que todas essas enfermidades são tratáveis por meio de cirurgias que vão acontecer ao longo da vida da criança e principalmente nos primeiros anos de vida. Uma equipe multidisciplinar que vai acolher os pais e atender as crianças mesmo antes do nascimento vai poder planejar de forma segura e consolidada em termos de indicações de tratamento todas as etapas ao longo desses anos iniciais da vida da criança. De maneira que algumas cirurgias serão, vamos chamar assim, obrigatórias dentro desse tratamento, que são as cirurgias para o fechamento do defeito labial, para o fechamento do defeito do palato, ou seja, do céu da boca, da parte anterior, que é óssea, ou posterior, que é muscular, e a etapa de reconstrução óssea da maxila para permitir a descida adequada dos dentes definitivos. Uma série de outros procedimentos podem ser necessários e vão acontecer em simultaneidade a esses outros procedimentos ou mais para frente, na idade mais próxima da adolescência ou mesmo na idade adulta, como as cirurgias do nariz, visando o tratamento de problemas estéticos e funcionais, cirurgias ortognáticas que vão mobilizar a parte óssea da maxila e da mandíbula
para acertar eventualmente alguma deficiência de movimento e de desenvolvimento desses ossos que aconteceram após o nascimento. Então, é uma deformidade que tem um certo grau de complexidade, que envolve a participação de um time bastante especializado e que trabalhe em conjunto e que vise, ao final, terminar estes procedimentos com um resultado que seja o mais próximo possível daquilo que nós chamamos de normalidade. E o nosso objetivo sempre é ter um resultado em que seja o mais imperceptível possível, o melhor possível em termos de qualidade de cicatrizes e em função da fala, função da mastigação, função da audição e no final de tudo isso que este paciente, que vai ser acompanhado ao longo de boa parte do início da sua vida, tenha o acolhimento adequado para que nós possamos atingir a melhor qualidade de reconstrução. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dê um like, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal.